Olá meninos, olá meninas, vamos iniciar o nosso momento semanal de aprendizagem da nossa disciplina de Geografia. Hoje vamos trabalhar com o capítulo 4, Migrações, Refugiados e Diversidade. Eu gostaria muito que vocês, antes de passarem para o segundo slide, peguem os livros de vocês, abram no capítulo 4 e vão acompanhando. Parem o áudio, parem a imagem de apresentação do slide, façam a leitura desse ponto que a gente está trabalhando, para a gente tornar a nossa aula mais dinâmica. Vamos ter esse momento de aprendizagem, fazer fluir, tá certo? Vamos lá. Já é passível de entendimento que a população mundial, ela na verdade é uma população da diversidade. Então, não há unanimidade na população mundial. Na verdade, ela é constituída a partir de diferentes etnias, diferentes religiões, da diversidade linguística, da diversidade cultural. E que o que nós temos que fazer é combater a discriminação cultural, a discriminação étnica ou de qualquer natureza, na verdade. Uma vez que essa diversidade ela é uma característica constitutiva dos aspectos demográficos do mundo. A diversidade mundial ela tem uma relação com os movimentos migratórios que marcaram a história dos povos e das nações. Desde a pré-história ocorrem migrações por razões variadas, que buscam melhoria de condições de vida, a fuga de guerras e conflitos, e isso faz com que haja um encontro de diferentes etnias, de diferentes religiões, há um encontro de línguas diferentes, de culturas diferentes, de costumes diferentes. Então, isso é o além da fronteira. Nós temos N motivos que faz alguém sair do seu país, da sua região, buscar um outro local de vivência, e quando ele chega a esse outro local de vivência, você tem um encontro dos que residem ali com os que acabam de chegar e o encontro cultural, o encontro da diversidade. Então, nós temos que aprender, e isso é uma realidade a nível mundial, a população não tem, como eu disse, não tem a unanimidade, nós não somos iguais aqui, e não vamos ser iguais em qualquer lugar, do mesmo jeito que eles não são iguais onde eles estão e não vão ser iguais aqui, nós temos que dividir o nosso planeta. Então, esse entendimento da população mundial e dessa diversidade tem que ficar bem instituído agora, que nós estamos cotidianamente entrando em contato com outras populações, com outra diversidade cultural, com outras etnias, com outras religiões. E o mundo é isso, o mundo ele é diverso. Ele não é algo estático, não é algo parado. Nós estamos sempre em contato com outros conhecimentos, com outras pessoas, com outras culturas. No aspecto que a gente retrata aqui nesse slide sobre na contramão da diversidade, nós sabemos, nós somos cientes que existe uma diversidade étnica e cultural no mundo, mas, infelizmente, muitos grupos sociais e até estados, eles adotam posturas preconceituosas e intolerantes em relação a determinados grupos étnicos. E aí nós temos como exemplo o que é vivenciado nos países do Oriente Médio, com os indígenas, aqui que nós temos no nosso próprio país, uma parte de intolerância, de preconceito. Outro problema que é relacionado a esse preconceito e a essa intolerância que a gente está falando aqui, e que vem ganhando força, inclusive nos países desenvolvidos do continente europeu, é a xenofobia, que na verdade, como a gente já colocou no slide, resumidamente a gente pode entender como xenofobia o quê? A aversão ao cidadão estrangeiro. Então, é o estranhamento da população local em relação aos imigrantes, que pode gerar uma intolerância social em relação àqueles que não têm a sua mesma identidade, como a cultura, a língua, a etnia, a religião, ou seja, eles não compartilham dos mesmos quesitos que definem aquela sociedade. Então,
Isso vai na contramão da diversidade. No slide anterior a gente falou que é o quê? Que a população mundial, na verdade, é uma população de diversidade, que nós temos que aceitar e que respeitar, que hoje que existe, que hoje não, que sempre existiu, né? Mas que hoje somos cientes do respeito e da aceitação de uma língua diferente, de uma religião diferente, de uma cultura diferente, de etnias diferentes, mas que, infelizmente, na contramão nós temos o quê? O preconceito, a intolerância e a própria xenofobia. Quando falamos de diversidade populacional, nós, na verdade, para termos esse contato com essa diversidade, nós precisamos de um fator chamado de imigração. Então, nós temos que entender como as migrações elas acabam interferindo nesse contato, né, de populações diferentes estando em contato no mesmo território. Então, para a gente tentar, primeiramente, entender o que é migração. São movimentos de entrada, que no caso chamamos de imigração, ou saída, imigração de população, que tanto podem ser internacionais, de um país para outro, ou internos dentro de um mesmo país. Então, essas migrações, elas podem acontecer dentro do próprio país, ou seja, você vai de uma região para outra, ou de um estado para o outro, como também podem acontecer de um país para o outro. Então, essas migrações, elas acabam ocasionando esses contatos de culturas diferentes, de pessoas com religiões diferentes, de etnias diferentes, certo? E vamos tentar entender agora como se deu essas migrações no decorrer de uma forma bem geral, né? Nós não vamos, vamos dizer assim, priorizar algum aspecto, nós não vamos fazer uma interferência maior, mas vamos tentar entender como se deu esse fluxo migratório em parte da história da humanidade. Só lembrando que essas migrações, elas são altamente salientes, né? E vale a gente lembrar que elas entram na dinâmica populacional de um local. Quando a gente vai estudar esse local, a gente tem que levar em conta as migrações que há neste local e como isso vai interferir no crescimento da população daquele território, daquela cidade, ou daquele estado, ou daquele país, tá bom? Então, os fluxos migratórios. Primeiramente, na pré-história, a gente pode dizer que os fluxos migratórios faz parte da nossa história, de uma forma geral, desde a pré-história, né, ao longo do tempo, foram motivados pelas mais diversas razões, de acordo com o contexto histórico, né, da época, o contexto social, político e territorial. Na pré-história, o homem, vamos relembrar que ele era parte da pré-história, ele foi um ser nômade, onde ele buscava comida, onde ele buscava locais para criar, né, os seus entes, né, para criar sua população, mas ele não tinha fixado um local de moradia. Depois ele deixou de ser nômade. Então, na verdade, durante a pré-história, podemos dizer que grande parte da pré-história o homem estava sempre migrando. Né? Ele não estava estático, ele não estava com um local definido para a sua sobrevivência, para a sua construção como sociedade, ainda. Né? Entre os séculos XVI e os séculos XIX, nós temos aqui a questão do colonialismo da Europa, né? A Europa tentando buscar, tentando conquistar o poder maioral, vamos dizer assim, querendo buscar uma expansão e a exploração territorial, consequentemente uma expansão econômica, geoeconômica, né, vamos dizer assim. E temos no fim do século XIX e início do século XX os fluxos migratórios que mais se destacaram, na verdade, no contexto mundial nessa época, foi também o de europeus. No fim do século XIX e as primeiras décadas do século XX, cerca de 60 milhões de pessoas deixaram a Europa e se dirigiram para os Estados Unidos. Interessante, né? A gente pegar neste ponto. Já os fluxos migratórios contemporâneos, nós temos aqui que salientar que depois da Segunda Guerra Mundial, o
fluxo se inverteu. A Europa se tornou um dos países destino de imigrantes, e esses imigrantes eram de onde? Eles eram provenientes das mais diversas partes do mundo, que buscavam melhorias de condições de vida e de emprego. Os outros fluxos que também a gente pode destacar são dos imigrantes latinos, inclusive mexicanos, que se dirigiam. Gente, houve um probleminha no áudio do slide anterior, então só para concluir, né, o que eu falei no áudio anterior, sobre a questão da ida, né, de latinos para os Estados Unidos. Né? Em 2015, o censo nos Estados Unidos já determinava que 17% da população dos Estados Unidos, atualmente, ela é composta de latinos. Então, isso é uma realidade. As pessoas migram muito dos países aqui do nosso continente americano para os Estados Unidos. E por que que isso acontece? Eles buscam uma vida americana que é denotada, que é colocada no cinema, na TV, nas redes, né, na mídia, de uma forma geral, que é colocada como um sonho americano. Não, essa difusão do sonho americano não é de hoje, é uma coisa já histórica. Então, faz parte de muitos latinos buscar uma vida melhor, e para ter uma vida melhor seria o quê? Nos Estados Unidos, certo? Agora, voltando à explicação desse slide que nós estamos vendo agora, sobre o refugiado e os deslocados internos. Quando as pessoas se deslocam dentro do próprio país, fugindo de conflitos, são denominados pela ONU como deslocados internos. Já quando saem do país, são chamados de refugiados. Então, são esses problemas, né? Esses conflitos, né? Algo que acontece no local de origem, que não permite mais a sua existência, a sua vivência ali naquele local, que acaba fazendo com que você saia e busque uma vida em outro local, né? Em outro território, em outro país, em outro estado. Né? E aí nós temos essa explicação dos deslocados internos e dos refugiados. A história da humanidade ela registra diversos conflitos devido a motivações econômicas, desigualdades sociais e intolerância étnica e religiosa. Como consequência, podemos observar um enorme contingente de pessoas obrigadas a abandonar seus lares em busca do direito de viver, né, de sobreviver. E isso gera o quê? Conflitos, né? E esses conflitos geram o quê? Refugiados no mundo. E a multiplicação do número de refugiados é uma das faces dolorosas dos conflitos que explodem em todo o mundo, em especial nos países em desenvolvimento e menos desenvolvidos. A solução para os conflitos e para o drama dos refugiados passa pela consolidação de diálogo nas relações internacionais. Apenas pela via da negociação com respeito à vida humana e às leis, né, do direito internacional é que podemos criar condições justas para todos os envolvidos. Então, esse problema não é um problema localizado, não é um problema referente a um continente, referente a um país. Na verdade, esse problema é um problema mundial, é um problema do mundo atual. Né? E nós temos que ter essa consciência para se trabalhar, para se tentar resolver e tentar entender os conflitos que envolvem o mundo e como os refugiados necessitam de um apoio dos países onde eles chegam, né? Dos locais onde eles chegam. Isso é o que nós temos de imediato ter consciência, não apenas de saber do problema, né? Como nós estamos aqui estudando sobre isso, mas também de termos consciência na constituição do nosso papel como cidadão, certo? Não é porque nós somos, como vocês são bebês, né? São crianças ainda, que vocês não podem tentar entender essa problemática da nossa realidade a nível mundial, tá certo? Aqui
para concluir a parte do estudo, né, porque os slides ainda continuam, mas a parte do estudo sobre os refugiados, sobre as migrações, nós vamos concluir explicando que existem migrações não apenas por conflitos, mas também existem migrações por desastres naturais, né? E aí esses desastres naturais que são ocasionados por furacões, tufões, terremotos, enchentes, secas, eles geram fluxos migratórios e muitas vezes não é apenas de uma cidade para outra, de um estado para o outro. Às vezes é de um país para o outro. E isso nós temos que levar em conta que hoje o nosso planeta ele vive uma mudanças climáticas. Então, esses desastres naturais eles tendem a acontecer com mais facilidade, né? Com mais, como é que eu posso dizer, com mais frequência, certo? Outro ponto aqui são os brasileiros no mundo. Até o início do século XX, o Brasil ele foi um grande receptor de imigrantes. Hoje é o contrário. Os brasileiros eles saem do país em busca de melhores condições de vida. E aí eu vou lembrar aqui de um acontecimento na década de 80 e 90, que houve um fluxo migratório muito grande de brasileiros para o Japão. Isso por quê? Porque nós temos ainda descendentes de japoneses. Então, muitos descendentes de japoneses, devido à crise econômica que o Brasil vivia naquele momento, saem do país, saem do Brasil e vão para o Japão para trabalhar nas fábricas em busca de melhores salários e condições de vida, lógico, né? Isso devido à crise econômica que nós estávamos vivendo naquele momento. Só para vocês terem uma ideia, os brasileiros estão espalhados por todos os continentes. Em 2014, nós tínhamos 1.315.000 brasileiros vivendo nos Estados Unidos. Nós tínhamos 349.842 no Paraguai, 179.649 brasileiros vivendo no Japão, 166.775 brasileiros em Portugal e 128.638 na Espanha. Estes são os números, né, uma quantidade expressiva para exemplificar brasileiros no mundo, mas eles não estão só nestes países, certo? Outro ponto aqui são as comunidades imigrantes nos locais de destino. Quando os imigrantes eles chegam a um outro país, eles buscam o quê? Eles buscam os seus semelhantes. Eles buscam encontrar aquelas pessoas que também têm a mesma origem deles, né? Que vêm do mesmo país, que têm semelhanças, seja na cultura, na língua, nos costumes, de uma forma geral, na parte cultural, né? Então, eles buscam os seus semelhantes. E qualquer que seja a causa da migração, em geral, quando esses imigrantes eles enfrentam situações de grande vulnerabilidade social, em decorrência da dificuldade de adaptação no local de destino, eles tentam enfrentar esses obstáculos incorporando os hábitos e costumes de uma nova cultura, o aprendizado de uma nova língua, a necessidade de enfrentar os processos burocráticos para conquistar determinados direitos, mas isso buscando sempre o apoio de outros imigrantes, de pessoas que, ou então, não apenas de imigrantes, mas de pessoas que, mesmo que sejam descendentes, estejam ali naquele local, que tem uma afinidade com a cultura deles, né? Então, assim, isso acaba sendo uma ajuda do próprio país, uma ajuda mútua, de manter vivos aspectos culturais do local de origem, né? Então, na verdade, eles estão o quê? Na verdade, eles buscam esses semelhantes para tentar ter o seu momento cultural de continuidade, né? Perdão, agora faltou um pouco as palavras. De continuidade
é de você, de histórica mesmo, você muda de território, você muda de território do país, mas você não muda a sua cultura, você não muda a sua nacionalidade, né? Vamos dizer assim. Então, é manter vivo aquilo que eles trazem culturalmente, historicamente. Agora sim, para concluir este momento aqui, para encerrar os slides, eu quero que vocês façam as questões 1 e 3, né, do capítulo 4, né, lá na página 60, vocês vão fazer só essas duas questõezinhas, mas relembrando o que eu disse no início, qualquer coisa, voltem os slides, escutem novamente a explicação, sempre acompanhada do livro, façam a leitura, respondam a atividade e tenham esse momento de aprendizagem significativa, tá bom? Boa semana e na próxima terça estaremos juntos com mais uma aula de geografia, ok? Fiquem com Deus.